Eu sou o professor Júlio César e nós estamos de volta para a parte 2 da nossa aula sobre número de ouro. Se você não viu a primeira parte, volte e veja para que tudo que vai ser falado e mostrado aqui faça sentido para você. Nesta aula partiremos direto do retângulo áureo. Vou fazer aqui a construção e depois nós vamos argumentar e provar por que é que esta construção, esse passo a passo, realmente nos entrega, ao final, um retângulo áureo. Primeira coisa a se fazer, construir um segmento de reta. Eu prefiro fazer na vertical. Vou chamá-lo de extremidades A e D, tá? Não vou colocar B aqui não, você já vai entender o porquê. A e D. Segunda parte, você pega o compasso e constrói um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Suponha que eu fiz o procedimento bonitinho e que deu alguma coisa assim, ó. E que aqui nós temos um ângulo reto. Tá legal? Na verdade, o nosso objetivo aqui, num primeiro momento, não é nem construir o retângulo em si, mas sim um quadrado. Então nós vamos pegar o segmento AD com o compasso. Olha lá, ponta seca do compasso no D, no A, ou melhor dizendo, até D, e aí você puxa um arco. Uou! Aqui você encontra um ponto F, que é lado do quadrado, assim como a D. Para fechar o quadradinho, então, você pega esse mesmo tamanho, leva até o ponto D, faz um arquinho, até o ponto F, faz um arquinho também, e ali você já tem o quarto vértice do quadrado. E isso de fato é um quadrado, porque eu estou transportando a mesma medida. Eu peguei o segmento AD, transportei para cá e para cá. Tá? Então isso é pelo menos um losango. Né? Pelo menos um losango. Se admitirmos que eu fiz bonitinho aqui o processo de construção de ângulo reto, então todos os ângulos também são retos e aí nós temos um quadrado. Certo? Tudo bem. Para termos o retângulo áureo, que é o nosso objetivo, o passo a passo de construção nos manda determinar o ponto médio, que também é feito com o compasso. Imagine que eu fiz tudo bonitinho e que o ponto médio está aqui. Algumas coisas a gente vai pulando, tá? Só faz de conta que eu construí de fato esse ponto médio. Ele está aqui. Encontrando esse ponto médio, você vai ligá-lo com o compasso até o ponto H. Ponta seca do compasso no ponto M. E a ponta do grafite, no meu caso a ponta do giz, vai até o ponto H. E aí você puxa aqui para baixo. Esse arquinho de circunferência vai cruzar essa base do quadrado, essa linha amarela, gerando aqui um ponto que agora sim eu vou chamar de B. A e B. Tem relação. A partir daí, você já está quase com o seu retângulo pronto. O que se faz então é pegar a medida de F até H, que é a mesma de F até A. Então eu prefiro fazer aqui embaixo, tá? Ó, pega a medida que é lado desse quadrado, pode ser de A até F, de A até D, D para H, H para F, tanto faz, vai dando mesmo, tá? Aí você pega essa medida, que é lado do quadrado, transporta o compasso para o ponto B, faz um arquinho. Agora você pega a medida aqui ó, de F até B, leva o compasso lá para cima, coloca no ponto H, faz um outro arquinho. Arcos pequenos, tá? Não precisa fazer grandão igual eu fiz esses dois aqui. Faz pequenininho, só para que eles se cruzem. Aí você vem com a régua e já pode fechar o seu retângulo. Ei, que legal! Que divertido! Tá lá, esse daqui então é o nosso retângulo áureo. E o processo de construção geométrica em si é bem tranquilo, tá? Mas eu ficava me questionando, o que garante que fazendo isso, que construindo esse quadrado, encontrando o ponto médio, pegando daqui para o vértice que está lá em cima, trazendo aqui esse arco, o que me garante que isso de fato é um retângulo áureo? E aí eu comecei uma linha de argumentação para provar isso daqui, que eu achei bastante simples até.
Eu pensei o seguinte, se esse retângulo é mesmo um retângulo áureo, ao comparar a maior medida desse retângulo com a menor, nesse caso a maior é a horizontal, segmento AB, e a menor é a vertical, segmento AD. Se eu fizer essa comparação, essa divisão de valores dessas medidas, eu tenho que obter o número de ouro. 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2. Tá, aí eu comecei a escrever. AB, o segmento AB, a razão entre o segmento AB e o segmento AD. Isso daqui tem que me dar, como resposta, o número de ouro. 1 sobre raiz de 5, ou melhor, 1 mais raiz de 5 sobre 2. Eu deixei esse espaço aqui porque tem uma parte interessante. Eu acho bem didática. Eu pensei no seguinte, se eu quero provar que isso é uma verdade, para não ficar usando muita variável, eu vou admitir que o AD vale 1. Né? Eu estou fazendo de conta que eu estou usando um retângulo áureo específico em que a menor medida é justamente 1. Mas para que a divisão entre a maior medida e a menor, que já vale 1, dê isso daqui, para que isso aconteça, quer dizer que a maior tem que ser o próprio número de ouro. Não é? Faz sentido? Olha só, se eu tenho o AB valendo 1 mais raiz de 5 sobre 2 e divido pelo AD, que está valendo 1, a divisão por 1 vai preservar esse valor. É o próprio número de ouro. Ou seja, eu tenho que provar agora que nesse caso em que o retângulo de ouro está valendo 1, aqui ó, falei bobagem, eu tenho que provar que nesse caso em que o menor lado do retângulo vale 1, o maior então é 1 mais raiz de 5 sobre 2. E aí nós estaremos provando que esse daqui é um retângulo áureo. Tá legal? Espero não ter confundido a sua mente. Beleza, então essa foi a ideia que eu tive. E aí eu comecei a pensar assim, ó, se aqui vale 1, se o AD vale 1, o AF também vale 1. Assim como o H e o FH e o HD, porque são lados de um mesmo quadrado. Eu vou colocar 1 aqui então. Esse 1 será importante. E se o AF vale 1, tanto o AM como o MF valem meio, uma vez que o ponto M é ponto médio do segmento AF. Divide ao meio. Aqui vale meio. Se o quadrilátero AFHD é um quadrado, nós temos ainda que os ângulos internos são retos. São ângulos de 90 graus. E eu posso também pegar aqui, ó, e ligar por um segmento os pontos M e H, construindo assim um triângulo retângulo. E na primeira aula, dentre as coisas que nós iríamos comentar nesse assunto, eu mencionei que o Teorema de Pitágoras seria utilizado. E de fato ele será utilizado, porque aqui nós temos um triângulo retângulo e conhecemos duas das três medidas desse triângulo retângulo, que são justamente os catetos. Um vale 1 e o outro é metade. O outro vale meio. Certo? A questão é, qual é a vantagem, se nós aplicarmos o Teorema de Pitágoras, nós descobriremos quanto vale essa hipotenusa. Mas qual é a vantagem de saber essa hipotenusa? Qual é a vantagem de saber o valor de MH? A vantagem é a seguinte. Se nós estamos partindo da hipótese de que o lado AD vale 1, nós precisamos, então, obrigatoriamente, que o lado AB valha 1 mais raiz de 5 sobre 2. Até porque 1 mais raiz de 5 sobre 2, dividido por 1, que é o valor de AD, vai dar o nosso número de ouro. Então nós precisamos que isso aconteça. Nós precisamos... Opa, errei. Nós precisamos que o AB valha 1 mais raiz de 5 sobre 2. Só que o AB é a soma de alguns segmentos. O AB pode ser entendido, por exemplo, já vou direto ao que nós vamos aplicar,
O AB pode ser entendido como a soma de AM com MB. AM mais MB vai me dar o AB. E o AM nós já sabemos que vale meio. O AM nós já sabemos que vale meio. Falta descobrir então quanto que vale o MB. Só que o MB, olha só, vale a mesma coisa que o AH. Porque isso daqui, ó, tanto o MB quanto o MH são raios de uma mesma circunferência aqui, ó. Eu fiz com compasso. Ou seja, a vantagem de saber o valor de MH é que descobrindo o tamanho do segmento MH, eu estarei descobrindo o tamanho do segmento MB. Que somado ao segmento AM vai me dar o segmento AB, que eu torço para que dê isso daqui. Para que dê isso daqui. Para que dê isso daqui, o número de ouro. E é isso que nós vamos fazer agora, tá? Então, o MH é igual ao segmento MB. Como eu vou aplicar um teorema de Pitágoras, eu vou elevar ao quadrado. MH ao quadrado é igual a MB ao quadrado. Se duas coisas são iguais, quando elevadas ao quadrado, também são iguais. Tá certo? Os catetos. Um ao quadrado e o outro meio ao quadrado. Nós teremos então que MB, o segmento MB, ao quadrado, será 1 ao quadrado, que é 1, mais meio ao quadrado, que é 1/4. 1/4. Aquele 1 eu vou escrever como 4/4. De fato, 4 dividido por 4 dá 1. Frações equivalentes. Né? A vantagem é que agora eu igualei os denominadores. Desta forma, nós teremos que MB ao quadrado, 4 mais 1, 5, preservo o denominador, são iguais. MB ao quadrado vale 5/4. Logo, o valor de MB, calcula a raiz quadrada, será raiz de 5. Olha que legal! Já apareceu a raiz de 5. Sobre a raiz de 4, que é 2. O MB, então, vale raiz de 5 sobre 2. E aí, o nosso AB, para que nós possamos finalizar, olha só, AB é a soma de AM com MB. O AB, então, é o valor de AM, que é meio, somado ao valor de MB, que é raiz de 5 sobre 2. Os denominadores já são até iguais, para facilitar a nossa vida. E nós concluímos que AB... Vamos fazer bonitinho? Concluímos que AB é 1 mais... Vou mudar a cor. Já que é a nossa conclusão, vamos dar um destaque. 1 mais raiz de 5 sobre 2. Uou! Vixe, ficou horrível ali, ficou tudo bagunçado. Mas enfim, partindo do AD como 1, nós provamos que o AB será 1 mais raiz de 5 sobre 2. Ou seja, esse retângulo aqui, de fato, é um retângulo áureo. E se você não está muito confortável com essa questão de 1, que eu usei o 1 especificamente, pensa assim, ó, o segmento AB, tudo isso daqui, diga que vale x. Aqui, ó, o x aqui de cima, tá certo? E o segmento AD, diga que vale y. Nós teríamos x sobre y, que foi o que nós fizemos na primeira aula. Até por isso eu digo, volte lá e veja a primeira aula, senão isso aqui vai ficar tudo muito jogado. Nós teríamos então o x e aqui o y. E esse y, com o compasso, nós trouxemos aqui para baixo. Ou seja, o AB é o x, o AF é o mesmo que o AD, é o nosso y, e esse pedacinho é o x menos y. O x,
o y e o x menos y, que foi a base de todo o nossa conversa, foi o nosso ponto de partida lá na primeira aula. E aí você vai também poder dizer que esse 1 mais raiz de 5 sobre 2 é aquele nosso querido x sobre y lá do comecinho da primeira aula. Então é isso. Antes de finalizar, só uma observação. Por que eu fiz AB sobre AD? Porque AB é maior do que AD. E o maior tem que ficar na parte de cima, tá? O maior em cima do menor. Por quê? Porque no número de ouro, o nosso numerador é maior que o denominador. 1 mais raiz de 5 é maior do que 2. A própria raiz quadrada de 5 já é maior do que 2. Então o número maior fica em cima. Para ser coerente, eu fiz AB sobre AD. O nosso x sobre y. É isso. Deu trabalho, mas nós finalizamos. Fiquei te devendo ainda a sequência de Fibonacci. Na terceira parte a gente fala. Espero que você tenha gostado da aula. Se possível, deixe seu like. Até a próxima. Tchau!